Olá, essa é a edição número 3 do Swiss School News, o jornal mensal do Colégio Suíço Brasileiro de Curitiba. Todas as edições estão disponíveis no canal do YouTube, Swiss School Channel. Curta e se inscreva no nosso canal. Deixe também seu comentário ou sugestão no final. Sua participação é muito importante para nós. Vamos aos destaques dessa edição. Uma grande tradição do Colégio Suíço é a Semana de Estudos. Veremos então para onde cada turma viajou e também como foi a Semana de Economia, a tradicional Wirtschaftswoche do quarto ano do ensino médio. Na estreia do quadro Por Onde Anda, dedicado aos nossos ex-alunos, conversamos com Letícia Rocha de Moraes Moselli. Dentro do programa previsto no IB, alunos do terceiro ano do ensino médio visitaram uma cervejaria em Pinhais. Vamos conferir o que eles aprenderam nesse ambiente tão interessante. Quem participou do quadro Aluno Pergunta foi o nosso coordenador poliglota do ensino médio. Os alunos capricharam nas perguntas em várias línguas. E a nossa tradicional Feira do Conhecimento está de cara nova. Vamos conferir no final dessa edição como foi esse grandioso evento. A Semana de Estudos é um momento muito esperado por nossos alunos e professores. Os alunos do sexto ano foram para as regiões de Vittmazum e Castro, no Paraná. Os alunos do sétimo ano passaram a semana em Gaspar, Santa Catarina. O oitavo ano foi para Cananéia, em São Paulo. O nono ano aproveitou a semana em Florianópolis, Santa Catarina. A primeira série do ensino médio foi para Ubatuba, em São Paulo. A segunda série viajou para a ilha de São Francisco do Sul, Santa Catarina. E os nossos alunos da terceira série do ensino médio visitaram a capital federal, Brasília. Por fim, alunos da quarta série das duas escolas suíço-brasileiras se encontraram aqui para a Semana de Economia, a famosa Wirtschaftswoche. Vamos conferir como foi este intercâmbio maravilhoso entre os alunos da Escola Suíça de São Paulo, Colégio Suíço de Curitiba, com os consultores de economia da Suíça. O Wirtschaftswoche nos ajudou muito a entender o mercado, ele nos ajudou muito a conhecer esse mercado que a gente tem tão pouco contato dentro do colégio. Wenn wir eine gute soziale Struktur haben, unsere Produktion ist immer besser. E assim, é de extrema importância para esse futuro e aprender a, não só economicamente, não só números, mas a conviver com pessoas e a lidar com pessoas. Eu acho que não houve muitas barreiras de linguagem, ok? Os alunos aqui falam um alemão muito legal, muito bom, e também no inglês. So, para nós, estrangeiros ou professores da Suíça, era muito fácil de ensinar. Also, während dieser Wirtschaftswoche habe ich sehr vieles gelernt. Also ich hatte keine Ahnung, wie man ein Geschäft leitet oder wie man ein Unternehmen leitet. Und es war sehr, sehr gut, all das zu lernen über die Finanzen, über die Mitarbeiter, über die Kunden, über Marktanteil und so. Ich glaube, ich habe nie in einer Woche so viel Wortschatz auf Deutsch gelernt, dass ich sicher in meiner Zukunft benutzen werde. Wenn es um den Vergleich geht von der Schweizer Schule in Curitiba mit anderen Schweizer Schulen im Ausland, dann kann ich sagen, meine Erwartungen wurden übertroffen, aber es ist jedes Mal ein ganz besonderer Erfolg, wenn man sieht, wie gut und wie freudig die Schülerinnen und Schüler mitmachen und wie motiviert sie sind. Und das ist der große Added Value. O que acontece no final da Semana de Economia, que são as apresentações, quando eles mostram o trabalho todo, como se passou durante a semana, é realmente o momento, é o ápice da Semana de Economia. É quando eles vão lá na frente e falam, se posicionam e mostram todo o processo dessa empresa que eles geriram, que eles organizaram. E eles fazem isso em alemão, basicamente. Alguns fazem em inglês, que são aqueles alunos que entraram no ensino médio aqui na escola, que portanto eles estudam francês, né? Então eles fazem em inglês, e os outros fazem todos em alemão. É também talvez um dos últimos momentos na escola que eles usam a língua alemã dessa forma. Und hier, das entspricht 10 Franken.
Essa edição de estreia do quadro Por Onde Anda, dedicado aos nossos ex-alunos. Letícia de Moraes participou do Encontro de Ex-Alunos de 2019, realizado aqui, no Colégio Suíço Brasileiro de Curitiba. E nós aproveitamos para conversar um pouquinho com ela. E então, por onde anda a Letícia? Meu nome é Letícia Rocha de Moraes Muzelli. Eu estudei no colégio, eu acho que foi de 2001 até 2010. Eu saí no primeiro do ensino médio, não terminei aqui. Atualmente eu moro em Curitiba, recém me mudei. Eu estava morando em Balneário durante um período, fiquei fazendo faculdade lá. E eu sou formada em Publicidade e Propaganda e trabalho atualmente com tradução. Eu acho que foi muito importante, assim, todas as experiências que eu tive aqui desde pequena. Eu entrei na primeira série. E a diferença que eu encontrei no outro colégio que eu estudei em Balneário é muito gritante. Todas as experiências que a gente teve aqui, as viagens que a gente fazia, as línguas que a gente aprendeu. Eu cheguei lá e o meu inglês era muito melhor do que de grande parte da turma. O alemão eu acabei perdendo porque eu não tinha tanto contato, mas foi muito legal estudar isso também. A gente vai lembrando de várias coisas, não sei especificar muitas. Mas eu participei da banda junto com o Gel também. E não sei, são memórias boas, são memórias de viagens que a gente fez e de experiências que a gente teve. É bom voltar. Eu tô grávida, então a gente tá pensando em colocar o bebezinho aqui também um dia. E é isso. No programa IB estão previstas várias atividades especiais que somam muito ao aprendizado dos alunos. Uma dessas atividades foi a visita a uma cervejaria de Pinhais, que acabou sendo uma verdadeira aula interdisciplinar de biologia, química, física e matemática. Vamos ver como foi essa aula bem diferente, que envolveu conhecimentos de diversas áreas. Minha turma, meus professores e eu, fomos a pé até a cervejaria Dom Gentiles, que fica pertinho da nossa escola. Lá, fomos recebidos pelo proprietário, o Sr. Cadu, que fez uma breve introdução sobre a sua cervejaria. Então, no meio da semana, nós somos uma indústria, fabricamos cerveja, envasamos, distribuímos e no final de semana nós atendemos aqui a comunidade. Em seguida, ele nos levou para dentro da fábrica, onde tivemos uma aula totalmente diferente, enquanto o Cadu explicava todo o processo que envolve a produção dessa bebida milenar. Ele também abriu espaço para perguntas, pois o assunto é muito interessante e os questionamentos surgiram naturalmente. Você escolhe o tipo de lúpulo para mudar o amargor ou o amargor da cerveja, ou você coloca uma quantidade diferente? As duas coisas, né? Existem lúpulos que têm mais alfa-ácidos e aí que vai dar o amargor da cerveja. Eu acho que o importante desse tipo de atividade do currículo IB é para que os alunos eles percebam que os conteúdos que eles aprendem não são tidos como isolados, eles se aplicam na vida real. E também o fato de a gente estar tratando aqui com conceitos físico-químicos, conceitos biológicos, com a fermentação, etc., faz com que os alunos possam ter essa conexão entre diferentes ciências, que é um dos princípios do IB, principalmente com o Group 4 Project, que visa conectar todas as matérias do Grupo 4. É muito importante os alunos vivenciarem o que eles viram na prática, nas 3 ciências, química, física e biologia, numa experiência como essa. Porque aí você traz a teoria realmente para a prática de uma pessoa que é bem experiente no assunto, e é visível quando o Cadu está falando, a gente percebe que os alunos imediatamente sincronizam as 3 ciências com o conteúdo que cada professor individualmente falou na sala de aula. Então é super importante, especialmente nessa fase final do IB, para que os alunos consolidem realmente a teoria que a gente trabalhou em sala de aula. Eu acredito que por meio desse tipo de atividade a gente acaba aprendendo o que a gente vê na escola em prática. Então, por exemplo, as variáveis, que faz parte do nosso trabalho de biologia, né, o Internal Assessment, a gente vê que realmente elas são usadas de alguma maneira na produção de cerveja. Até agora, o maior aprendizado que eu pude perceber foi em biologia. Por exemplo, a gente aprendeu sobre as enzimas e de como os açúcares são quebrados. E em química também os componentes químicos que ficam dentro da cerveja. Eu acho uma visita como essa algo muito legal, porque assim a gente consegue ver como que a cerveja é feita e a gente consegue relacionar muito a produção da cerveja com as matérias que a gente está vendo na nossa escola no momento, que é em biologia, química e física principalmente. Independente da sua idade, cerveja é uma coisa que está muito intrínseca no nosso dia a dia, é uma coisa que a gente vê sempre, mas ninguém realmente sabe como isso é produzido, que é o meu caso. Até hoje eu não tinha ideia de como isso era produzido. A gente sabe, isso é cerveja, mas você não tem ideia da magnitude do processo que envolve
toda essa produção. Como que é a aplicação da ciência, como a biologia, a química e física, na produção da cerveja? Eu acrescento ainda a matemática, que são as 4 ciências que são aplicadas hoje no processo produtivo de cerveja. Elas são a base de tudo, né? Hoje, se você não tem o conhecimento de biologia, como que a gente vai entender das leveduras, por exemplo? Se eu não conheço da parte física e da parte química, como que eu vou entender o processo de transformação dos açúcares em álcool, em CO2? Então, essas ciências, elas trabalham em conjunto e são a base do processo de produção de cerveja. Eu achei incrível a experiência, a gente conectar essas ideias de biologia, de química com o acontecimento da cerveja, que é uma coisa que a gente não sabe muito, que a gente não aprende em lugar nenhum, que eu acho esse tipo de visita essencial para o nosso conhecimento, para colocar as teorias em prática. O entrevistado no quadro Aluno Pergunta foi nosso coordenador, Carlos Machado. Ele coordena o ensino médio desde 2013 e é um grande entusiasta do multilinguismo na nossa escola. Vamos ver como ele encarou as perguntas feitas em português, alemão, inglês e francês. O entrevistado de hoje no nosso quadro Aluno Pergunta será o coordenador do ensino médio. Ele já está aqui no colégio há 6 anos e hoje nós vamos conhecê-lo um pouquinho melhor. Como é que é ser coordenador? Ah, legal. Uma pergunta bem importante essa. Ser coordenador é estar o tempo inteiro junto com um monte de gente. O tempo todo eu estou com os alunos, eu estou com os professores, com as mães, com os pais, com os funcionários, sempre fazendo reuniões, sempre pensando nas ideias, nas melhores formas possíveis para a gente trabalhar junto. É bem intenso, sabe? Às vezes eu fico um pouco no escritório, tentando responder e-mails, organizando reuniões, aí depois eu volto para a sala de aula, vou para a sala dos professores, tenho reunião com os pais, é uma loucura, mas é muito interessante. Carlos, bist du ein Schriftsteller? Wie erklärst du das? Ja, das ist etwas anderes, ne? Das ist etwas, das ich habe ich denke 2004 angefangen. Ich habe ein Buch veröffentlicht und dann habe ich weitergemacht. Es ist etwas, ich mache das immer, wenn ich zu Hause bin, wenn ich Ferien habe zum Beispiel, weil ich nicht so viel Zeit habe, im Verlauf der Woche zum Beispiel, etwas zu schreiben. Aber ich lese gerne, dann lese ich immer. Und weil ich lese, dann schreibe ich auch. Es ist etwas in diese Richtung. Ja. Carlos, where do you learn so many languages? Yeah, that's also a good question. Well, it depends on the language. The first language was English. When I was, I don't know, maybe 10, 11, 12 maybe, I started learning. Yes, of course, at school, but then I started studying in another language school. And then after that, I wanted to learn other languages like French, like Italian, Spanish, etc. And then I traveled a lot. Maybe that's a good reason, because I was, in this country and then trying to learn, trying to use, trying to speak and listening to people. It was maybe because of that. It's something that I really like. And because of the literature also, because I wanted to read the books in the original language. So I wanted to learn the language in order to read the books, not reading only translations, which is good, but I prefer the original ones, if I can. Yeah. J'ai entendu parler que vous êtes allé à Paris pour couvrir un marathon récemment. Vous pouvez nous raconter un peu de cette voyage et de votre vie sportive? Oui, mais si, c'est d'autres choses que je fais. J'aime courir, c'est un plaisir. Et donc je pensais, quand j'étais en vacances la semaine passée, et donc je pensais non, je vais aller à courir, faire quelque chose. Et j'ai retrouvé la course à pied de Paris, et c'était exactement dans le même moment. Et donc je pensais non, je vais faire ça. Donc je suis allé à Paris à faire la course. Et bien sûr que j'ai passé une semaine après, pendant les vacances, et c'était merveilleux. C'était, je pense que la meilleure course que je fais. Oui, parce que c'est la ville de Paris, c'est incroyable. Pour courir, c'était très bien. No dia 26 de outubro, aconteceu a Feira do Conhecimento de 2019. Toda a comunidade escolar foi convidada e compareceu em peso. O novo formato de feira foi apresentado ao público, que pôde aprender com os trabalhos dos nossos alunos e ainda curtir um pouco da banda nos intervalos.
Quem conversou com os nossos alunos, convidados e coordenadores foi a repórter Maria Eduarda Nicolau. Qual foi a ideia desse novo formato? Die Idee dieser neuen Feira de Conhecimento ist eigentlich, dass wir den Fokus mehr auf den Prozess legen wollten und nicht auf die eigentliche Präsentation hier dann an der Feira de Conhecimento. Also dass das Ganze über längere Zeit wachsen sollte und dann eben hier präsentiert wird. Então, com essas reformas, mudou muito a igreja por dentro. Im Moment bin ich insofern froh, dass ich sehe, dass alles klappt. Die Schüler sind bereit, die Eltern sind da, die Juroren sind hier und die Präsentationen laufen. Es freut mich, dass das geklappt hat. Bom, eu achei algo mais diferente, né? Que mudou agora, eu achei algo mais dinâmico, pelo jeito de que agora dá para interagir melhor. E como é um espaço em uma sala só, nesse caso no ginásio, eu acho que deixa aberto a mais aos pais conseguirem circular melhor. E também tudo isso com o apoio da banda, eu acho que ajudou bastante a melhorar a Feira do Conhecimento. Eu acho essa atividade muito importante porque, primeiro, ela desenvolve a personalidade da criança, forçando ela a se expor, falar perante, especialmente hoje, não só os pais da turma deles, mas outros pais interessados, e mostrar o que ela sabe, o que ela aprendeu, e mostrar isso sem errar, com segurança. Esta é a primeira experiência nesse formato. Eu acho que tem uma vantagem aqui que todos os pais acessam trabalhos de todos. Às vezes no antigo formato se percebia que só os pais dos alunos da sala ficavam lá. Agora não, aqui ficou mais neutral, todo mundo pode participar. Por outro lado, o tempo que eles têm é menor. Essa é uma parte de desvantagem, né? Porque a ideia principal é que a gente tenha a parte mais importante, o conhecimento que os alunos adquiriram, as competências que eles desenvolveram e mostrar isso aos pais, aos visitantes, né? Então é mais importante essa situação do que toda aquela, enfim, aquele embelezamento que a gente fazia no passado, que também não deixa de ser importante, naturalmente, né? Mas eu acho que o resumo é esse, eu acho que a gente está caminhando por um formato bem interessante. Eu acho muito interessante a Feira do Conhecimento, porque é uma maneira de você mostrar para os pais, ou até outros alunos, né, o que você aprendeu. Normalmente aqui as do Colégio Suíço, até a gente, pelo menos, todas que a gente fez são a ver com a semana de estudos. Mas, que nem, por exemplo, tem o do ensino médio, normalmente eles falam sobre o IB. E eu acho isso muito interessante, porque é uma maneira de a gente entender melhor o IB. Eu acho extremamente importante apresentar o IB para os pais que não têm filhos ainda, que estão no ensino médio, principalmente porque muitos desses pais colocam os alunos no Colégio Suíço pela língua, por falar alemão, e por essa opção de falar muitas línguas, e por a escola ser diferente mesmo. Porém, eles não sabem, muitas vezes, o que é o IB, como funciona e o tanto de oportunidade que sabe de poder abrir para os seus filhos no futuro. Quanto conhecimento compartilhado! Lembramos que no dia 23 de novembro teremos o nosso famoso bazar e também a inauguração do novo prédio do Colégio Suíço Brasileiro de Curitiba. Venha prestigiar esse evento e participar da nossa programação artística, que estará recheada de música e dança. Vamos contar com muitas opções de comida e bebida na nossa praça de alimentação. À tarde, teremos o tradicional festival de bandas, com a participação especial de mariachis mexicanos, já que o México será nosso país homenageado. Assim encerramos mais uma edição do Swiss School News. Acesse nossa newsletter e não se esqueça de curtir o nosso jornal. Até mês que vem. Tchau!